Boa noite a todos. Que bom estarmos reunidos em nome de Jesus, que nós agradecemos pela oportunidade que Jesus nos concede. Agradecemos ao nosso Pai de amor e bondade, Deus, pela vida eterna, por ter nos criado a sua imagem e semelhança. Agradeço também a Ti, Pai, pela encarnação, pela oportunidade de estarmos encarnados. Agradecemos a presença de todos, encarnados e desencarnados. Hoje eu trouxe um tema, já que este é o mês de Kardec, outubro, trouxe um tema sobre a vida e obra de Kardec. Por mais que eu fale aqui, por mais que eu explique, nós não vamos ter uma noção de quem foi Kardec. Por isso, a gente vai fazer o que pode aqui, né? Aqui eu pedi para o Roberto Carlos cantar o parabéns a Kardec. Ele nasceu dia 3 de outubro de 1804, com a quarta-feira. Então Roberto Carlos canta para nós, se alguém quiser cantar junto. Parabéns pra você. Não lembro. Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Kardec é a reencarnação de um dos apóstolos de Jesus, viu? Viveu com Jesus há 2000 anos atrás. Vocês podem encontrar onde eu tirei isso tudo, documentário de Allan Kardec, tem vídeo no YouTube com esse nome. É só tocar aqui você vê o vídeo. Ó. Tem também esse filme aqui, completo, sobre a vida de Kardec. Tem esses livros que eu vou mostrar. Esse foi escrito por dois ex-presidentes da Federação Espírita Brasileira, Zeus Vantuil e Francisco Thiessen. Este aqui foi escrito por Edson Aldi, Vida e Obra de Allan Kardec, O Legado de Allan Kardec, de Simoni. Este aqui foi Jorge Damas Martins, quem escreveu, fazendo uma análise de documentos biográficos sobre Allan Kardec. Essa aqui é de Henri Salce, biografia. Este aqui é conhecido de nós, Marcel Souto Maior, fez a biografia também de Francisco Cândido Xavier. Certo? Então aí está de onde eu tirei o assunto de hoje. Mas não esqueçam, está disponível para vocês todos também. Inclusive em PDF, os livros em PDF na internet. Bem, vamos fazer uma viagem então? Nós vamos sair aqui de Valparaíso. Vamos lá para a Europa, em Lyon, onde nasceu Kardec. Lyon, aqui na França. França, Suíça, mostrar a Suíça porque depois não vamos precisar disso. Então nasce em Lyon, na França, às 19 horas do dia 3 de outubro de 1804, uma quarta-feira. Filho de antiga família católica, nobre e de tradição, essa família, nasce Hippolyte Léon Denisard Rivaio. Olha que interessante e triste. Dois irmãos encarnaram e desencarnaram antes de Hippolyte. Dois irmãos. Auguste e também Maria. Muito triste. Essa mãezinha já tinha perdido 2 filhos. Agora ela estava esperando Allan Kardec. Depois passa a usar esse nome, né? Allan Kardec. Mas é Hippolyte Léon Denisard Rivaio. Estava esperando esse filho, estava grávida, muito fragilizada, muito entristecida por causa disso aqui também. Em 1794, prenderam e guilhotinaram o avô materno de Hippolyte Léon Denisard Rivaio. Então essa mãezinha tinha perdido 2 filhos e o pai, avô materno, é o pai dela. Ela estava muito fragilizada, então ela vai
para Lyon, a cidade de Lyon. Ela morava aqui, ó, em Bourg-en-Bresse, morava aqui. E foi para Lyon, que é uma cidade a 80 quilômetros, onde tinha águas termais, para dar à luz a Hipólite Leão Denizar Rivaio. Olha que interessante, ele só nasceu em Leão. Ele nunca morou em Leão. Interessante. Como é que eu posso dizer isso? Está na Revista Espírita, junho de 1882, quando caluniaram Kardec, dizendo que ele tinha milhões, que ele havia adquirido lá em Lyon. Mas ele nunca morou em Lyon. Quer ver? Ele mesmo diz aqui embaixo. Ó. Ele responde lá para a pessoa, ó, jamais morei em Lyon, ó, vai ficar grande aqui, ó. Jamais morei em Lyon. Não vejo, pois, como me conheceu ali pobre e depois teria ficado rico. Então essa aí mostra para a gente a resposta dele e mostra para a gente claramente que ele nunca morou em Lyon. Só nasceu lá. Filho de Jean-Baptiste Rivaio, respeitável militar e juiz de paz. O pai de Allan Kardec era juiz de paz. E filho de Jeanne Duramel, que era a mãezinha. Aos 10, 12 anos, Hipólite Leão Denizar Rivaio concluiu seus estudos na cidade de Bourg-en-Bresse. Seus pais confiaram o único filho, perderam 2, desencarnaram 2, e confiaram esse único filho, Hipólite, para o famoso educador Johann Pestalozzi, em Yverdun, na Suíça. Aqui, ó. Aqui é a França, Lyon, cidade vizinha Bourg-en-Bresse por aqui, e ele vai para a Suíça, nessa imagem aqui, fica mais fácil de ver, a quase 200 quilômetros, Yverdun na Suíça, então ele sai da França e vai para a Suíça, e aqui ele vai para esse castelo de Pestalozzi, desse famoso educador. Veja que Allan Kardec foi muito bem preparado para a missão que ele tinha que cumprir. Olha, é uma sequência de educadores. É uma sequência de educadores. Comênios foi um grande educador, que educou Rousseau. Rousseau, outro grande educador, filósofo, que educou Pestalozzi. E Pestalozzi educou quem? Hipólite Leão Denizar Rivaio. Percebe? Então, repetindo, Comênios, Rousseau, Pestalozzi e o fruto, Allan Kardec. Então ele foi muito bem preparado. E Pestalozzi era mestre em excelência, verdadeiro formador de caráter. Tão amado pelos seus alunos, que os alunos chamavam ele de Pai Pestalozzi. Aqui é interessante, você vai ver nessa imagem aqui, ó. Pestalozzi tinha a vez dele ter 50 crianças de rua, crianças que ele educava e dava alimento e pouso, cuidava dessas crianças. Teve a ocasião dele ter 150 crianças fazendo a caridade Pestalozzi. Vejam em que ambiente Allan Kardec vai ser educado. Que excelência, né? Com 14 anos, Rivaio já lecionava em classes a ele confiada por Pestalozzi. Lá no Instituto Pestalozzi, com 14 anos, o Hipólite Leão Denizar Rivaio já lecionava, já dava aulas. Eu achei que eu teria sido precoce, que eu comecei a dar aulas com menos de 18 anos, no 2º grau. Mas ele aí realmente, com 14 anos, é muito precoce, né, gente? É muito precoce. Muito inteligente, muito bem preparado. Ele frequentou o curso normal do Instituto Yverdun, curso de teologia, curso de filosofia, diversas línguas, bem como conhecimento em medicina. Ele não era médico, mas tinha conhecimentos profundos em medicina. Aos 19 anos, Hipólite interessou-se pelos estudos do magnetismo,
Aqui o magnetismo do que a gente está acostumado com ímã, norte e sul, esses campos magnéticos. Mais à frente também o magnetismo humano, na forma de passes, água fluida. Em 1824, ele publica em Paris suas primeiras obras de matemática, aritmética do primeiro grau e curso teórico e prático de aritmética. Veja que antes de se envolver com o espiritismo, ele já era um educador, era um intelectual, era alguém de muita capacidade, muito bem preparado. Prova é que está aqui, ó. Aritmética, aqui está por cima, mas é Hipólito Leão Denizar, abreviado. Rivaio, discípulo de Pestalozzi. Livro de aritmética, um curso de aritmética, curso prático de aritmética. Um ano depois, em 1825, ele publica Escola de Primeiro Grau e funda o Instituto Educacional Técnico. Olha que interessante, ele estudou com Pestalozzi. Quando ele sai de lá, de Pestalozzi, na Suíça, ele vai para Paris e monta um Instituto Educacional Técnico, monta uma escola. Ele publica várias obras, várias, quer ver? Essas aqui que já mostramos, matemática, língua francesa, física, fisiologia de como funciona o corpo humano e astronomia, sobre os astros, né? Suas obras foram adotadas pela Universidade da França. Olha só de quem estamos falando. Está aí a prova, ó, o plano de ensino. Em 1831, aos 27 anos de idade, tem o reconhecimento da cultura francesa com sua obra importantíssima, Gramática Francesa Clássica. Ele propõe mudanças na língua francesa, na estrutura da língua. Ele dedicou a sua vida à educação, né? Aqui, ó, a Academia Real de Arras, um importante trabalho. Qual o sistema de estudos mais em harmonia com as necessidades da época? Isso foi uma tese que ele escreveu. Essa tese alcançou o primeiro prêmio da Academia de Arras, o que lhe deu maior reconhecimento no meio cultural. Olha lá. Aqui está em francês, né? Hipólito Leão Denizar Rivaio, discípulo de Pestalozzi. Essa tese dele, no sistema de estudo em harmonia com as necessidades da época, foi muito, muito importante. Ela traz como ensinar. Até então não tinha curso de pedagogia, de como ensinar, a arte de ensinar. Ele então revoluciona esse setor também. Ele traduziu para o alemão várias obras de educação moral, principalmente de Fenelon. Deixa eu dizer para vocês, Kardec falava 6 idiomas: francês, inglês, alemão, holandês, espanhol e italiano. Contaram? 6 idiomas. Eu mal falo português. E ele falava 6 idiomas diferentes. Veja se ele não estava bem preparado para a missão de planejar, estruturar, codificar uma doutrina maravilhosa que é o Espiritismo. Veja. Quem foi Fenelon? Um dos espíritos que lhe transmitiram vários conhecimentos na obra de codificação. Inclusive no Evangelho segundo o Espiritismo, tem também mensagem de Fenelon. Fenelon, enquanto encarnado, viveu na época de Kardec. Depois ele desencarnou e como espírito ele vem ajudar a obra de Kardec. Maravilha, não é? Aos 27 anos,
Hipólite casa-se com a senhorita Amélie Gabrielle Boudet. Gabrielle tinha apelido de Gabi. Esse era o tratamento carinhoso que Kardec dava a Gabi. Eles não tiveram filhos, viu? Não tiveram filhos. Quem era Gabi? Uma distinta professora, uma jovem culta, poetisa e pintora, que conhecera no Instituto Educacional Técnico. Veja, Kardec fundou essa escola. Certamente, a Gabi, foi dar aulas lá. E nos intervalos, um cafezinho, um recreio, um bate-papo, um conhecimento, uma aproximação, surge aí um amor e ele casa-se com ela. Mas nem tudo é mar de rosas. Após 2 golpes financeiros, ele fica sem nada, causados esses golpes por um tio e um amigo comerciante que levou Hipólite à falência. Atravessaram grande dificuldade financeira, mas, junto com a sua esposa, prosseguem no ideal da educação e no ideal de um mundo justo. Veja a preocupação do casal. Ideal da educação, como professor, e de um mundo justo, um mundo honesto, um mundo de amor, de fraternidade, de paz. Ele era muito querido dos seus alunos. Ele também dava aulas de graça, fazia caridade. Mesmo tendo que lecionar, dar aulas e prestar serviço de contabilidade em estabelecimentos comerciais, aqui é como um contador, né? O antigo guarda-livros. Atualmente é um administrador de empresa, um economista, né? Alguém que cuida dessa parte do trabalho de contabilidade da empresa. Então, mesmo tendo que lecionar e trabalhar como contador, consegue tempo para dar aulas gratuitas para estudantes pobres da França. Olha só. Estou mostrando a vida de Hipólite antes de ser Allan Kardec. As irmãs Fox, em 1847, nos Estados Unidos, veja. Em 11 de dezembro de 1847, uma família de origem alemã se instalou em uma modesta casa no vilarejo de Riedesville, estado de Nova York, nos Estados Unidos. A família Fox era formada pelo Sr. John Fox, sua esposa Margaret Fox e seus filhos, entre eles as 2 filhas, Kate e Margaret, como a mãe. Fenômenos interessantes passaram a acontecer na casa 2 meses depois da família chegar. Eram batidas leves, arranhões nas paredes e nos móveis. Os ruídos aumentavam cada vez mais. Na noite de 31 de março de 1848, houve uma série de sons muito fortes e contínuos. A garota Kate desafiou a força invisível a repetir, com algum barulho, a quantidade de palmas que ela batia. Corajosa, hein? A resposta foi imediata. Margaret Fox, a mãe, fez um teste. Perguntou algo que somente ela ou algum familiar podia responder. Perguntou as idades de seus filhos. A resposta veio com exatidão. Perguntou se era um espírito que batia. 2 pancadas responderam sua pergunta. Assim, Margaret iniciou uma espécie de entrevista, onde acabou descobrindo que aquele era um espírito de um homem que foi assassinado naquela casa. Era um mascate, uma dessas pessoas que viajavam vendendo coisas, e ele foi assassinado nesta casa. E ele estava por ali, né, certamente, e
começou a fazer barulho na casa. E elas se incomodaram com isso. Realmente o barulho incomodava demais. E conseguiram então contato com esse espírito, que ele explicou que ele foi assassinado ali, deu o nome dele, Charles, e também disse quem que assassinou ele. E aí realmente a justiça conseguiu confirmar e prendeu o assassino. Olha que interessante. Em 1854, Rivaio, que é o Hipólito Leão Denizar Rivaio, com 50 anos de idade, é um mestre respeitado e escritor reconhecido, não só na França, mas na Europa. E toda a Europa despertava a atenção para os fenômenos das mesas girantes. Essas mesas girantes giravam e as pessoas faziam daquilo uma diversão. Uma diversão. Buscavam divertir-se com as mesas que giravam e não percebiam o que estava por trás fazendo as mesas girarem. Pessoas de todos os níveis culturais e sociais e de diferentes religiões participavam de sessões. Eu esqueci de falar, mas as irmãs Fox, a família Fox, era de uma religião evangélica. Não tem nada a ver com espiritismo também. Então todas as pessoas de níveis diferentes participavam dessas reuniões. Nessas exibições, as mesas se movimentavam, respondendo por códigos às perguntas feitas pelos participantes. Perguntas feitas pelos participantes, mas perguntas fúteis, perguntas sem sentido. Será que eu devo comprar um cavalo, vender meu boi? Será com quem eu vou casar? Sabe? Eles se divertiam em salões da alta sociedade também. Essas mesas girantes tinham esses formatos, 3 pezinhos, algumas. Aqui as pessoas se davam as mãos, não é as mãos, é os dedinhos mínimos para formar uma corrente. E ficavam se divertindo com esses fenômenos das mesas girantes. Aqui elas colocavam letras do alfabeto e esperavam a resposta que as letras iam sendo mostradas. Quer ver? Ia mostrando as letras, ia montando as palavras, como para a palavra amor, eles mostravam a letra A, depois a letra M, depois a letra O, depois a letra R. Mas, então nós vamos observar que Kardec estava se aproximando dessa situação. Foi o Sr. Carlotti e Fortier que chamaram-lhe atenção sobre tais acontecimentos aparentemente inexplicáveis. Sr. Carlotti e Fortier chamaram a atenção de Allan Kardec para esses fenômenos das mesas girantes. Aqui nós vamos ver um pedacinho de um filme da FERGS, Federação Espírita do Rio Grande do Sul, que ela estava comemorando 150 anos da obra espírita. Aqui representa Kardec nesse filme. Veja. Eu tenho quase certeza, meu caro professor Rivail, de que estamos diante de uma coisa bem mais extraordinária. Não só se faz girar uma mesa magnetizando-a, mas também podemos fazê-la falar. Interroga-se e ela responde. Mas, Fortier, isso é uma outra questão. Eu acreditarei quando vir e quando tiverem me provado que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir e que pode se tornar sonâmbulo. Até lá, meu caro amigo, permita-me que eu não veja nisso senão uma fábula para provocar o sono. Meu caro professor, eu aceito a sua ponderação, mas me surpreende o seu ceticismo. Fortier, cada coisa no seu tempo. Certamente, meu caro professor, certamente. Veja que não é um fanático que foi lá ver fenômenos já com preconceito, com uma ideia preconcebida. Não, ele não aceitou isso. Porque, veja, uma mesa que girava, até aí mais ou menos, né? Agora, uma mesa que respondiam perguntas,
Não cabe na cabeça de ninguém. Isso é contra as leis da física, da química, da matemática, da biologia, da mecânica. Olha, a mesa responder perguntas. Mas não era a mesa, né? Tinha algo por trás da mesa. Então, continuando. Em maio de 1855, Allan Kardec, ou Hippolyte, assistiu uma reunião na casa da senhora Pleine Maison. E ele presenciou pela primeira vez o fenômeno das mesas que giravam, saltavam e respondiam perguntas. Isso foi na rua Rocher-Chouart, em Paris. Mesas que giravam, saltavam e respondiam perguntas. Ele ficou abismado, ele ficou olhando aquilo. O pessoal estava se divertindo, mas ele não. Ele ficou encantado com aquilo, ele ficou, nossa, que é isso? Aqui está mais exemplo de mesas que giravam. E esses fenômenos se repetiam por toda parte do mundo, não só na Europa e nos Estados Unidos. Mas não compreendiam o alcance daquilo tudo, fazendo dessas reuniões um passatempo ocioso e fútil. Diversão. Diversão. Kardec diz: entrevi naquelas aparentes futilidades, no passatempo de que faziam daqueles fenômenos qualquer coisa de sério, como que a revelação de uma nova lei. A revelação de uma nova lei, ele enxergou isso. Como que ali tinha a revelação de uma nova lei, que não era física, que não era matemática, que não era mecânica, que não era da biologia, que não era da química, que tomei a mim mesmo investigar a fundo. Então agora já é uma questão de honra, é uma questão pessoal. Eu vou investigar, ele disse, vou investigar porque que essas mesas estão respondendo. Que é isso? A física, a mecânica está fora, não tem jeito. Aparentemente não tinha explicação. Então aí é o início das manifestações mediúnicas. Os fenômenos se espalharam pelo mundo afora, pelas pancadas nas mesas girantes. Usavam também essa tábua de Ouija, que essa tábua era assim, tinha um ponteiro que indicava as letras. Por exemplo, Centro Espírita. Para escrever Centro Espírita, a letra vinha, essa pontinha aqui no C, depois no E, depois no N, depois no T, depois no R e depois no O, centro. Aqui também tem uma imagem maior dessa mesma tábua de Ouija, difícil até de falar. Em que o médium colocava a mão aqui nesse ponteiro e ele indicava as palavras. Palavra letra por letra, letra por letra. Isso era o início das manifestações. Depois usou-se o sistema da prancheta, que é assim, duas rodinhas, uma caneta aqui. O médium, o sensitivo, colocava a mão aqui em cima e ela escrevia. Um exemplo de psicografia com a prancheta a 4 mãos, 2 e 2. Finalmente, a psicografia em que o médium coloca a mão sobre o lápis ou a caneta, o espírito comunicante se aproxima, transfere o pensamento do perispírito dele para o perispírito do médium e o médium reveste com palavras escritas o pensamento do espírito. Veja, esses que estão em pé estão desencarnados. Né? Aqui tem um médium psicógrafo. Se quiserem ver detalhes do médium psicógrafo, vai no volume da obra de André Luiz, Os Missionários da Luz, o 2º capítulo, O Psicógrafo. O capítulo anterior ele descreve sobre a epífise, que é a glândula pineal que faz o contato do corpo físico com o plano espiritual.
Aqui, novamente, uma imagem que dá para ver com mais clareza, o espírito desencarnado, né? E ela escrevendo uma psicografia. Aqui também, uma situação mais próxima do livro Os Missionários da Luz, em que lá o Alexandre, que é um instrutor, coloca o dedo sobre a cabeça do médium e ele escreve. Aqui já é psicofonia. É o fato do espírito se aproximar, transfere o pensamento dele para o médium e o médium fala. Agora o médium reveste com palavras faladas, o pensamento do espírito. Aqui uma situação em que um palestrante está sendo ajudado por esse espírito. Dizem alguns amigos que são videntes que eu tenho um companheiro espiritual que me acompanha, um pouco menor do que eu na altura, que usa chapéu e que está presente nas minhas palestras. Eu agradeço a presença dele sempre. O chapéu não sei porquê, né? Não está chovendo nem faz sol, mas... Aqui uma médium de psicofonia, em que ela está falando sobre a influência do pensamento de um espírito comunicante. Olha, nada de incorporação, o espírito nunca entra no corpo do médium, isso é fantasia. Ele se aproxima do médium, transfere o pensamento e o médium fala. Um outro videozinho aqui, ó, bacaninha, quer ver? Toque, 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 toque. Pelas batidas as paredes falaram. E na Europa até as mesas giraram pra lá e pra cá. Apontando as letras do alfabeto, ora no chão, ora no alto, no teto, formando frases, respondendo as questões. Quem é que estava por trás disso? Alguém se preocupou com isso e começou as suas investigações e descobriu que aquele jeito esquisito foi a maneira que os espíritos usaram pra chamar sua atenção. Foi assim que Allan Kardec observou como é que tudo acontece no intercâmbio entre nós e o além. Desenvolveu aquela nova ciência com muito estudo, muitas experiências, que o seu livro dos médiuns mostra bem. Agora pela voz, pela caneta, não é preciso mais usar a prancheta, pois até mesmo pela intuição, nossos amigos espirituais. Naquela época, 1850, 1840, nessa década de 1840 a 1850, e também 1860, as mesas giraram, e giraram bastante. Eu pergunto, por que as mesas não giram mais hoje? Ou, aqui em Valparaíso, as mesas giram ainda? Não, né? Não, né, José Benedito? Não gira mais. Por que as mesas não giram mais hoje? Não precisa mais, já chamou atenção lá atrás. Chamou atenção naquilo que o ser humano mais gosta, na diversão. Através da diversão, eles se manifestaram, a pessoa começou tudo a buscar essa diversão, chamaram a atenção de que existia algo mais além do corpo físico, que existia um outro mundo espiritual. Veja a satisfação de Hipólite em descobrir isso, em relacionar isso. E não ver nisso apenas uma diversão, ver nisso uma coisa séria, de profundidade, que muda a maneira de pensar sobre a Terra, que tira esse materialismo que trouxe o ser humano nessa dificuldade que está aí fora. Desses 8 bilhões de encarnados, 1 bilhão tem problemas neurológicos, por afastamento da lei de Deus,
Por afastamento de Deus, vem essa doença, essa psora primária, que significa esse afastamento de Deus. Foi através de Zéfiro, um espírito muito interessante. Esse espírito era muito espirituoso, muito brincalhão. Foi através dele que o espírito guia da família Baldin, esse espírito Zéfiro era o espírito guia. Foi através dele que tomou conhecimento de que se chamara Allan Kardec numa existência anterior. Esse espírito que revelou para Hipólite que ele teve uma reencarnação, que ele se chamava Allan Kardec, era um druida, era um sacerdote, ao templo de Júlio César, na Gália, antigo nome do território francês. Júlio César é da época de Jesus, 2000 anos atrás. Veja. Então, as três meninas se tornaram as principais, médiuns principais no trabalho de compilação, de construção do Livro dos Espíritos. 3 meninas, uma de 14 anos, Caroline Baldin, Julie, sua irmã, de 16 anos, e Ruth Jafé. Essas 3 meninas respondiam questões sobre filosofia profunda, que até hoje a gente não consegue entender. Está na obra, o Livro dos Espíritos. 3 médiums, 3 crianças, 14 anos é criança, adolescente. Então veja que não foram elas que responderam, foram os espíritos que utilizaram, elas foram intermediárias entre os espíritos e nós. Kardec usa da mediunidade delas para responder questões de filosofia, de ciência e de religião. Maravilha? Em 1857, em 18 de abril de 1857, Kardec reúne aquelas anotações, achou interessante aqueles estudos, aquelas respostas dos espíritos, e lança o Livro dos Espíritos. Na primeira edição tem só 500 perguntas. Agora já tem 1019, né? Veja. Que nome ele deveria colocar nessa obra aqui? Ele se chamava Hipólite Leão Denizar Rivaio. Ele era um professor famoso, um escritor, um pedagogo. Que nome ele deveria colocar nesse Livro dos Espíritos? Hã? O nome dele? Não, Hipólite, não podia, a obra não era dele. De quem que é o livro? O livro é dos Espíritos. Mas não podemos lançar até hoje um livro que não tenha um nome de um encarnado. As psicografias de Chico Xavier, por exemplo, mais de 400 livros, teve que constar o nome de Chico, Francisco Cândido Xavier. Ora que Emmanuel ditando, ora Emmanuel ditando para Chico, ora André Luiz e tantos outros espíritos. Percebe? Então ele coloca aqui o nome que ele teve numa reencarnação anterior, que é verdade, Allan Kardec. Se ele tivesse escrito Hipólite Leão Denizar Rivaio, nós teríamos passado batido. Mas ele, por humildade e considerando a sinceridade e a honestidade, o Livro dos Espíritos. Em 1859, ele lança O que é o Espiritismo. Em 1861, ele lança o Livro dos Médiuns. Em 1862, ele lança um livro, O Espiritismo na sua expressão mais simples. Também ele lança nesse mesmo ano uma viagem que ele fez pela Europa, divulgando a obra nova. Olha, deve ser uma alegria fantástica dele, né? Em 1864, ele lança o livro mais inteligente da face da Terra, que é sobre Jesus. O livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. O Novo Testamento é composto de 4 livros principais: o Evangelho segundo Marcos, o Evangelho segundo João, o Evangelho segundo Mateus e o Evangelho segundo Lucas. Aqui está o Evangelho segundo o Espiritismo, está o Evangelho segundo a interpretação e o ensinamento dado pelos Espíritos. Em 1865, ele lança O Céu e o Inferno. Tem 65 ou 66 entrevistas com espíritos desencarnados, desde espíritos que sofriam inferiores no plano espiritual,
desde espíritos inferiores a espíritos evoluídos. Está lá, basta ler. Em 1868, ele lança a Gênese, como foi a formação dos mundos. E, em 1858, aqui, nesse intervalo, ele lança Revista Espírita. Uma revista espírita por mês durante quase 12 anos, das 136 revistas. 136 revistas. Eu nunca vi alguém produzir tanto em tão pouco tempo. Uma obra fantástica. Eu estudo desde criança, estou com 70 anos, ainda não entendi toda a obra. E ele fez isso em 15 anos. Claro que ele foi assessorado. Estavam João Evangelista, estava Paulo de Tarso, o Espírito de Verdade, que é Jesus de Nazaré, com outros espíritos, sob a presidência de Jesus, e tantos outros, Santo Agostinho, e tantos outros espíritos superiores que participaram ajudando. E ele desencarna em 69, mas ele tinha anotações que não havia sido publicada. E os amigos e a esposa, em janeiro de 1890, então 11 anos depois, lança essas anotações de Kardec, que é Obras Póstumas, uma obra em que foi publicada depois do falecimento, depois do desencarne dele. Beleza? Esses 3 livros aqui a gente tem que estudar antes de terminar essa encarnação, viu? O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e o Evangelho segundo o Espiritismo. Pelo menos esses 3. Aqui nós vamos observar Kardec novamente do filme, quer ver? Boa noite. Meu irmão Allan Kardec, quanta honra, quanta alegria. Meu irmão Diju, que Jesus abençoe os teus esforços. Senhores, senhoras, que Jesus nos abençoe. Quando se considera o estado atual da sociedade, é-se tentado a olhar sua transformação como um milagre. Pois muito bem, este é o milagre que o Espiritismo pode e deve realizar, pois que está nos desígnios de Deus, isto com auxílio de uma divisa: fora da caridade não há salvação. Viu? Desencarnou, retornou ao plano espiritual no dia 31 de março de 1869, às 12 horas, ao entregar os manuscritos da Revista Espírita de Abril para a impressão. 31 de março é o último dia de março. A obra, a Revista de Abril já estava pronta. Se é brasileiro, a Revista de Abril saía em maio, junho, julho. Veja como ele era disciplinado. Em abril já estava com a revista, em março, no último dia de março a revista já estava pronta. Ele entrega a revista para a pessoa que ia levar para a gráfica, tem aneurisma e morre, e desencarna naquele momento. Aqui está o túmulo dele, lá na capital, Paris. Aqui tem uns escritos aqui no alto, na pedra, está escrito assim: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Esta é a lei. Ou seja, reencarnar, desencarnar, reencarnar ainda e progredir sem cessar. Essa é a lei. Veja que ele disse: reencarnar, desencarnar,
progredir sem cessar. Ele não diz progredir sem cessar de reencarnar. Por quê? Porque a reencarnação nós vamos usá-la enquanto ela for útil para nós. A partir de um certo momento, a reencarnação já não nos interessa, não nos satisfaz, não nos atende às necessidades evolutivas. Daí a gente vai evoluir, eu, vocês, em espírito e com o perispírito, que é o corpo fluídico, energético. Não reencarnaremos mais. De mundos de regeneração para frente, já não tem mais reencarnação. Percebem? Mundo de regeneração, depois vem mundos felizes, depois mundos divinos, onde entram os espíritos puros, mundos divinos. O túmulo de Allan Kardec, para a gente ter uma noção, vamos dar uma volta em torno dele. Tem esse busto, nesse busto está escrito, está traduzido também aqui para o português. Allan Kardec, fundador da filosofia espírita. Para todo efeito há uma causa. Para todo efeito inteligente tem que haver uma causa inteligente. O poder da causa é a razão da grandeza do efeito. Ou seja, todo efeito tem uma causa. Por exemplo, uma criança está com temperatura alta. A criança está com a temperatura alta, está com febre, né? Qual é a causa? O efeito a gente já viu, está com febre. Mas qual é a causa? Pode ser uma infecção de garganta, uma infecção de ouvido, uma infecção urinária e etc. Então, a causa vem antes, o efeito vem depois. Para todo efeito tem que ter uma causa. O que é que está provocando aquele efeito? Então, para todo efeito tem que ter uma causa. Para todo efeito inteligente tem que existir uma causa inteligente. As mesas respondiam, o efeito era a resposta das mesas. E ele começou a analisar, esse efeito é inteligente. Por trás desse efeito inteligente tem que existir uma causa inteligente. Ali estava a presença dos espíritos. Uma satisfação enorme chegar a essa conclusão, né? Mas ele estava preparado para isso. Era um pedagogo, era um professor, era um cientista, era astrônomo, físico, matemático, biólogo, conhecia de medicina. E a sua esposa, Gabi, continuou o trabalho de Kardec. Administrou 32 imóveis, que ela administrou melhor do que ele. Ela administrou 32 imóveis. Administrou o Instituto Educacional, que era a escola de Allan Kardec, que ele voltou a fundar outra. Administrou a Revista Espírita e administrou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Veja que ela também estava à altura de Hipólito Leão Denisard Rivaio. Ela estava ao lado dele. Dizem que do lado de um grande homem sempre existe uma grande mulher. Não é isso? Tem gente que diz atrás, mas não é atrás, é do lado, né? Do lado. Olha que interessante. Ajudou a manter a obra e fez doação de todos os seus bens em testamento público para a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Gabi doou tudo esses imóveis, tudo o que eles tinham, para a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Mas as trevas interferiram. Os familiares dela, quando viram que ela destinou isso para uma obra espírita, entraram na justiça. E o processo demorou 2 anos. E eles alegavam que ela não estava bem da cabeça. E que era espírita. E os espíritas aí fora têm uma imagem ruim, né? Ele é espírita. Ele é médium. Até hoje, imagina isso. Há 150 anos ou mais atrás.
E realmente eles ganharam, e essa fortuna não ficou para a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ficou para os familiares. Então, ao professor... Parabéns pra você. Não lembro. Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Que maravilha ele nos proporcionou com essa obra presidida por Jesus de Nazaré. Está lá no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo que a obra foi presidida por Jesus. Muito obrigado, que nós sejamos sempre dignos de tantas bênçãos que Jesus e nosso Pai, Deus de amor e bondade, tem derramado sobre as nossas cabeças. Muita paz a todos.